A paz do Senhor, queremos saudar a todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto de louvor ao nosso Deus. E antes de nós passarmos a palavra, aquilo que Deus programou para essa noite, eu gostaria de dar uma explicação. Nos últimos domingos de cada mês, a comunidade evangélica missionária tem a sua ceia. E nós fizemos uma pesquisa e gostaríamos de ter a nossa ceia de maneira presencial no salão. E distribuímos alguns questionários para serem distribuídos e recebidos de volta, e nem todos devolveram. Então nós não temos um número suficiente ainda. E por isso nós estamos adiando para o próximo domingo, 1º de novembro, a nossa ceia. Então hoje nós vamos ter um culto como nós temos tido todos esses dias, claro, não de maneira presencial, mas aí da maneira como fazemos, cada um ouvindo na sua própria casa. Amém? E eu pensei que todos nós, uma coisa interessante, que todos nós, se nós perguntássemos a qualquer pessoa, você quer ser feliz? Evidentemente que todos iam responder, mas é claro, esse é o objetivo, né? O objetivo de cada ser humano. E você já pensou que aqui a Bíblia dá a receita para ser feliz? No capítulo 5 de Mateus. Eu queria rapidamente ler, e se você cumprir isso, se eu cumprir isso, nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. É uma felicidade que o mundo diz que é, né? O que é ser feliz? Ser feliz é estar de bem com Deus. É estar se relacionando com Deus, é estar preparado para um dia morar nas moradas eternas, como Jesus fala. Em Mateus capítulo 5, uma parte do Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Bem-aventurança significa felicidade. E aqui eu gostaria de ler aqui as 7 bem-aventuranças de Jesus fala. A primeira: bem-aventurados os humildes de espírito. O que é humilde de espírito? São aqueles que têm o coração disponível, sabendo que não sabe nada e que Deus é tudo e nós não somos nada. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Por que choram? Pelos seus pecados, porque estão longe de Deus, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que têm um espírito ensinável, aqueles que se deixam ensinar, aqueles que obedecem, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem são os que têm fome? Quem é essa justiça? A justiça é Deus. Quem tem fome e sede de Deus. Bem-aventurados, felizes, porque Deus vai dar fartura de bens, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Aqueles que olham para o seu próximo com empatia. Olham para o seu próximo com o sentimento, o mesmo sentimento que Jesus olhava, com compaixão, com misericórdia. Por quê? Porque também alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? Aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro.
porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que semeiam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa do reino de Deus, porque deles pertence o reino dos céus. E aqui vem uma promessa. Bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. E quando isso acontecer, olha o que diz aqui: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos tomar posse das bem-aventuranças para sermos realmente felizes. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque Tu nos dás a receita da felicidade, Pai. Todos nós queremos, ó Deus, que o reino de Deus, já estabelecido na terra, Pai, está dentro de nós, como diz a palavra, possa ser uma preparação para o céu. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos força para viver de acordo com a Tua santa palavra e para cumprir o que diz isso, que diz nesse texto, Pai, que acabamos de ler. Que o Senhor possa estar nos abençoando esse culto. Porque, ó Deus, sabemos que, infelizmente, ó Deus, não podemos estar juntos como estávamos acostumados, Pai, presencialmente, nos cumprimentando, vendo o Senhor a face uns dos outros, em comunhão íntima, Pai, contigo e com os irmãos. Mas podemos sim, Pai, mesmo à distância, te prestar culto, porque o Senhor está em toda parte, como a Tua palavra diz, ó Deus. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor está na casa de cada um. O Senhor está aqui também conosco, Pai, através do Espírito Santo de Deus. Fala conosco. E agora, Pai, que vamos ter a primeira parte, Pai, aquela parte que nós dizemos a Ti, Pai, tudo aquilo que vai no nosso coração, aqui, que cada um possa, Deus, também acompanhar aquilo que vai ser cantado, tocado pelo grupo, Pai, separado para isso. Que nós possamos Te louvar e adorar, que não haja nenhuma distração, que não haja nada que possa tirar o nosso foco, Pai, de estarmos aqui nesse domingo, Te prestando culto, porque o Senhor merece. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, porque sei que o Teu Espírito Santo há de falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Coração pegou, ouviu.
Agora é a hora da mensagem. Se vocês estão preparados para ouvir aquilo que Deus colocou no meu coração, eu sei que vai colocar no seu também, para alimento da nossa alma. E o texto que Deus falou comigo está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 17 até o verso 26. Se quiser acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 26. Diz o texto bíblico: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que em um daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, aqui ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Claro que as casas daquela época, até hoje no Oriente, não tem as telhas como nós conhecemos aqui, mas há como fazer uma abertura. Vendo-lhes ele a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Que coisa linda, palavra de Deus. Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus, nesse momento de meditação, que Teu Espírito Santo possa falar comigo e com todos que estão ouvindo ali. Pai, porque sabemos, ó Deus, que precisamos muito, nesses momentos de turbulência, de dificuldade, alimentar o nosso espírito com esperança, porque a nossa esperança não está em homens, não está, ó Deus, em providências que poderiam ser tomadas, ó Deus, para debelar essa epidemia ou outros problemas que tenham acontecido, se não for, ó Deus, a atuação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Cada um de nós tem uma história de conversão. Elas não se parecem. E às vezes a gente pensa que o mérito é nosso. Ah, eu escolhi. A Bíblia diz, né, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Isso, na minha concepção, significa que ninguém dá um passo em direção a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo também é Deus. Então, é claro que nós damos um passo, como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, também tem a participação do homem. Mas, no fundo, Deus é que nos capacita e através do Espírito Santo, a que possamos nos aproximar dele e aceitar a salvação. Bem, mas a gente percebe, eu gostaria de tirar desse texto algumas lições, fazendo analogia para os dias de hoje, que poderia dizer os ingredientes para nós chegarmos até Jesus, algumas condições para chegar até Jesus. Por nós mesmos jamais conseguiríamos,
O homem não tem como fazer essa escolha assim, se não for através do Espírito Santo de Deus. Você vai ver isso em João 16, 8 a 11. Quando ele vier, o Espírito Santo, dizia Jesus, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais, disse Jesus. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, já está julgado. Glória a Deus. Amém? Então, vamos ver esse texto. Esse texto é tremendo, né? A gente não vê paralelo na Bíblia, a não ser esse que é narrado por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, ele dá mais pormenores, ele desenvolve mais esse milagre de Jesus. E, resumindo, havia ali um homem paralítico, que estava na sua maca, na sua cama, maca e cama, no caso aí vamos colocar um paralelo, e não havia nenhuma perspectiva, mas ele tinha uma coisa interessante, uma coisa muito boa, ele tinha amigos. E não eram qualquer amigos, amigos sinceros, amigos leais, amigos que conheciam Jesus, sabiam onde estava a fonte da água viva. E esses amigos conduídos, né, não faziam como muitos, né? Muitos passam, que pena, que dó, né? É o destino, você tem que se conformar, você nasceu, você está paralítico, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mas aqueles amigos não, eles conheciam aonde estava a fonte, onde poderia aquele amigo ser curado. E eles tinham algumas características em comum, algumas qualidades em comum, todos pensavam igual. Quer ver? A primeira qualidade, a unidade de pensamento que eu acabei de falar. Um poderia dizer, não, não vai dar certo, não, que isso, é loucura. Não, todos concordaram em levar, né? 4, então eu imagino que cada um segurou numa ponta da maca. Outra coisa que a gente vê que uma qualidade desses amigos aqui é amor ao paralítico e acompanhado de atitude. Amor acompanhado de atitude. Está no livro de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, ele diz o seguinte, ó, se você vê um irmão necessitado e dá uma batidinha nas costas, olha, vai em paz, Deus vai te dar o livramento, mas se você não ajudar, não fizer a tua parte, o que adianta? A fé sem obras é morta. Então eles tinham amor àquele homem, eram amigos, e foi acompanhado de atitude. Uma outra coisa, eles sabiam que Jesus podia curar o amigo. Ora, eles iam fazer todo aquele sacrifício se não tivesse a certeza que Jesus, onde eles fossem levar o amigo, não tivesse condições de curar. Eles eram persistentes, resolutos. Eles chegaram até lá, e agora? A casa cheia, a multidão, não havia lugar para entrar. A maca e os amigos, a porta, janela, por onde entra? Havia uma multidão ali. Eles podiam dizer, vamos voltar, olha, o nosso amigo, a gente fez o possível, nós sempre chegamos até aqui, né? Mas não dá, então sentimos muito, mas vou te levar de volta. Não, eles eram persistentes. Outra coisa, olha a loucura, subiram ao telhado. Bom, deve ter arrumado alguma escada, alguma maneira. Imagina uma maca com uma pessoa subir ao telhado. Às vezes a gente sobe no telhado sozinho, é uma dificuldade. Imagina carregando alguém. Olha só a dificuldade. E chegaram até lá, e agora? E agora? Olha o gesto de ousadia. Ah, vamos tirar umas telhas aqui, vamos fazer um buraco aqui para colocar a maca. Espera aí, mas conhecemos o dono da casa, eles deviam conhecer, porque sabiam ir, sabiam até onde ir, e sabiam também que o dono da casa provavelmente era um seguidor de Jesus.
Ele ia entender, né, que aquele prejuízo material era muito pouco diante do que Jesus ia fazer pelo amigo. Eles então destelharam, fizeram lá uma abertura suficiente para descer. Agora, eu não sei se você percebeu, mas como é que eles iam descer com aquela multidão? Eles vieram, arrumaram uma corda, aonde for arrumar uma corda. Pode ser de começar a pensar muita coisa, não vamos pensar muito não. Arrumaram uma corda, arrumaram uma escada, subiram, estelharam. E agora desceram suavemente, eu creio que suavemente, o amigo paralítico até onde estava Jesus. Ah, mesma hora. Aqueles que estavam ali por curiosidade, porque nem todo mundo que estava reunida com multidão, na meio da multidão, seguia Jesus. Tinha os críticos. Quando Jesus vai e olha para aquele homem, eu acho que a primeira coisa que eles esperavam é que Jesus fosse e curasse, estendesse a mão e curasse aquele homem. Não, o que Jesus falou? Qual foi a primeira palavra? Perdoados estão os teus pecados. Olhou para o outro. Quem é ele para perdoar? Olha que blasfêmia! Olha que blasfêmia! Jesus, talvez falassem, porque no meio daquela multidão, pode ser que eles falassem se sussurrando uns aos outros, falando baixinho, mas Jesus que conhece o coração. Diz aqui, ele falou, por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão pensando? Eu não posso perdoar o pecado? Talvez a coisa mais fácil, né? É dizer, perdoados estão os seus pecados. Mas para que vocês vejam realmente a glória de Deus, e é mais fácil dizer o que eu vou dizer agora. Vai, levanta-te e anda, e vai para a tua casa. Ah, aquele momento, aquele homem creu, levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa, tão feliz, regozijando, louvando a Deus, num agradecimento muito grande, e isso aí impactou-os demais. E todos estavam, o que é isso? Nunca se viu coisa igual. E todos glorificavam a Deus, até eu creio que até os fariseus e os saduceus. Bem, eu vou fazer uma analogia, trazendo para o nosso tempo, e eu vou colocar, como eu disse no começo, são vários ingredientes que entram na história de alguém que se converte. Eu vou dar nome a cada amigo, né? Se você é convertido, você pode ter certeza que esses 4 amigos te levaram até Jesus. 4 amigos, pelo menos. Primeiro amigo que te levou a Jesus foi quem pregou o Evangelho para você. É o mensageiro. Aquele que falou de Jesus para você em primeiro lugar. Alguém falou. Talvez num primeiro momento você, não quero. Ou então dê uma desculpa. Uma vez eu estava na padaria e eu vi uma moça dizendo para outra, eu não aguento mais esses crentes. Fica insistindo. Vai na minha igreja, você vai ver que... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou. Só para a pessoa não ficar mais insistindo. O mensageiro, lá em Romanos capítulo 10, de 9 a 15, dizia assim, como é que vão crer se não tem ninguém que anuncia? E como vão crer? Benditos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Se com o teu coração creres, com a tua mente, se com o teu coração aceitares, e tua mente aceitar Jesus como seu Salvador, será salvo. Primeiro amigo, aquele que anunciou. Segundo, aquele que influenciou através da sua vida, do seu testemunho. Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para que adianta? Como é que vai salgar? Nada mais presta do que ser lançado fora e pisado pelos homens. E mesmo a luz, ninguém coloca a luz debaixo da cama, né? Mas vai colocar no lugar que alumia e todos possam ver. E Paulo diz em Colossenses, capítulo 4, verso 5, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Testemunho.
Tem uma história, uma história verdadeira que eu assim fico encantado com essa história. Uma ocasião nós fomos fazer um encontro lá em Marília, na igreja de japoneses, igreja metodista livre. E eu sempre fui muito curioso, né? Então, para puxar prosa, tinha lá um senhor japonês ali, né? E muito alegre e tal. Eu falei, escuta, o senhor pode dizer como é que você se converteu? Alguém pregou para você? Ele falou, alguém falou sim, mas o que realmente me fez decidir, porque em um determinado momento da manhã, no domingo, passava um garoto ali, chutando tampinha, todo alegre, com a Bíblia debaixo do braço, e dizia, bom dia, senhor, feliz, né? O senhor está bem? Falei, meu Deus, que garoto, essa alegria me contagia. E todos os domingos, naquele mesmo horário, eu esperava o garoto chegava. E aí, tudo bem? E o garoto aprendeu o nome dele. O senhor Tahara. Como é que o senhor está, seu Tahara? Supondo que é Tahara, vai. E ele ficou encantado, aquele sorriso do menino contagiava ele, fazia bem. Um dia ele falou, eu vou ver onde esse menino vai. Vou atrás dele. Eu quero descobrir o segredo dessa alegria. E ele foi. O menino entrou na igreja. Era a escola bíblica. E ele entrou também. E por causa do testemunho de uma criança. Alguém deve ter falado em primeiro lugar, né? E depois, realmente, aquele que me falaram é verdade. Ele se converteu. Se tornou um homem de Deus. Testemunho, segundo amigo. Terceiro, olha, alguém esteve orando por você antes da conversão. Uma pessoa ou mais. Normalmente alguém já convertido começa a orar por aquele que não se converteu ainda. A história diz que a mãe de Santo Agostinho, né, um dos teóricos da igreja, no comecinho da igreja primitiva, orou 30 anos pela conversão do seu filho. 30 anos. E vê a persistência. E o quarto amigo, a circunstância. Isso é uma coisa muito importante. Nesses mais de 30 anos que Deus tem dado o privilégio de poder exercer o cargo de pastor, o ministério de pastor, com todas as dificuldades e fraquezas, eu tenho observado uma coisa. A grande maioria chega a Deus pela dor e não pelo amor. Devia ser o contrário, mas não. Porque está desempregado, uma perda, uma decepção, uma angústia, uma tristeza, uma doença, falta de dinheiro, sei lá quantas e quantas situações, e a pessoa entra em desespero e alguém fala, existe um lugar onde você vai encontrar paz, onde você vai ser salvo, onde você vai ter irmãos que te abraçam e dizem que você é importante. É um lugar especial. Claro, com defeitos, como todo lugar tem, porque são pessoas que estão sendo trabalhadas em preparação para o céu. Vai lá. E às vezes a pessoa vai. E eu me lembro, fizemos um batismo coletivo, e cada um foi dando o seu testemunho. Eu era drogado, eu era isso, eu era mau filho, era isso, ladrão, mentiroso. E somente uma moça, me lembro até hoje, filha de um jogador de futebol do Santos, que depois, mais tarde, eu fui visitar essa família. E assim, olha, eu sempre busquei a Deus, mas eu buscava em lugar errado. Até o dia em que eu passei aqui em frente dessa igreja. Claro, podia ser em frente de uma outra igreja séria. Não estou fazendo propaganda não, porque, tá? Aqui, eu já falei uma vez, né? Se você encontrar uma igreja séria, que tem a sua doutrina aqui dentro, que não fica com invencionices, nem coisas para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, se filie a ela. Vai,
Você vai encontrar irmãos que te amem, que te ajudam. E você, em breve, vai também ter trabalho ali, vai ter serviço ali também para ajudar outros. Então, as circunstâncias. 4. O mensageiro, o que influenciou, aquele que estava orando por você e as circunstâncias. Agora, chegaram lá em cima, precisava de quê? De corda. Quem são essas cordas? Gente, sem a corda não ia descer o paralítico. Eu vou dizer que a corda, e interessante que veio do alto. O que é que veio do alto? É o Espírito Santo de Deus. Ele desceu. As cordas, né? A Bíblia diz que não existe testemunho, não existe conversão se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Essas cordas, na minha opinião aqui, colocando uma analogia, fazendo essa analogia, o Espírito Santo de Deus, que permitiu que aquela maca chegasse até Jesus. Ah, que coisa preciosa, gente. Que coisa preciosa. E agora Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Poxa, mas será que Jesus não viu que ele estava doente? Não viu o esforço dos amigos? Eu acho que a expectativa de cada um deles, até da multidão, é que Jesus dissesse, olha, levanta, você está curado. Por que ele falou em primeiro lugar, perdoados estão os teus pecados? Há um provérbio latino que diz, mente sã em corpo são. Quando nós somos transformados pelo Evangelho de Jesus, há uma paz interior que o mundo não conhece. Se é um viciado, ele deixa de ser viciado. Se ele muda de vida, ele há uma conversão, ele nasce de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo. Isso traz, naturalmente, uma promoção social. Ele muda com a família. E o mau marido, má esposa, o mau filho, ele se torna mau irmão, sei lá, ele se torna consciente, ele passa a gastar a usar melhor o seu dinheiro, ele não gasta mais com coisas inúteis, prejudicando a si próprio, como vícios e outras coisas, mas ele usa aquilo para, muitas vezes, também para a extensão do reino de Deus. Então, ele não deixa de ser mesquinho, avarento, porque agora o dinheiro não significa mais nada para ele. E ele então recebe. Mas eu tinha esquecido uma coisa, vocês acho que perceberam. E a maca? O que representa a maca? E o que representa o paralítico? Antes de passarmos essa questão. Ficou faltando alguma coisa para trás, agora eu quero consertar. O paralítico somos nós, antes da conversão. O pecado na Bíblia é comparado à doença. O paralítico é aquele que está limitado. Esse é o pecador. Lá em Efésios, capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, antes da conversão, nós éramos paralíticos, todos nós. Agora, a perspectiva de vida. Pensando só nessa vida. E a maca é esse mundo. Olha que interessante. A maca é esse mundo. O paralítico não tinha outro objetivo. Ele ficava ali a maior parte do tempo. Ele estava mais preocupado com a maciez da maca. Ele sabe alguma coisa que incomodava ali. Ele estava pensando, quem sabe eu tenho uma maca nova, né? Uma cama nova, um travesseiro melhor. Irmãos, quando a gente não tem Jesus, a gente se preocupa só com esse mundo. E é evidente, nós temos que viver aqui. Mas a cama, né, nós carregamos a cama, não a cama nos carrega. Você entendeu? O mundo não entra no nosso coração. Temos que viver aqui. Jesus falou em João 17. Não os tire do mundo, mas guarda-os do mundo. Então, você está me ouvindo? É natural, você vai ao supermercado, você faz compra, você paga as suas contas, vai ao banco, vai à escola, você vai no seu trabalho, você convive aí fora. O mundo é importante nesse ponto,
Mas não mundanismo, olha a diferença, mundo e mundanismo. Onde vivemos, temos que exercer aqui a nossa influência, a nossa atividade. A maca era importante para ele. Agora, de momento, é o seguinte, agora é ele que domina a maca. Antes a maca dominava ele, agora ele domina a maca. Quando Jesus fala, vai, levanta-te e anda, ele obedece, pega a sua maca. Agora sim. Agora você agora não me domina mais. Eu te domino. Eu vou deitar a hora que eu quero. Não é toda hora agora, eu vou a hora que eu quero. É uma frase, gente, só para... A gente vai lembrando das coisas, né? É uma das coisas que mais nos prende nesse mundo é o dinheiro. Paulo diz, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. O mundo, por que se faz em guerra? Por poder, ter mais coisas, ter mais autoridade. Então o dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas um ótimo servo. Quando nós temos autoridade sobre ele, ele faz bem. Mas quando ele tem autoridade sobre nós, ai, que tristeza, que tragédia. Agora aquele homem não mais é escravo daquela cama. Ele pega e se alegra. Jesus dá uma ordem. E pode dizer, bom, arruma um lugarzinho aí para ele ficar, agora, né, joga a cama ali. Ou então põe uma cama em algum lugar aí. Então ele quer continuar ficando aqui. Os amigos estão interessados em saber se Jesus vai curar mais gente. Não, aqui que ele fala, toma a tua cama e vai para a tua casa. Primeiro campo missionário, nossa casa. Isso aconteceu a mesma coisa com o endemoniado gadareno, aquele homem que vivia nos sepulcros, né, violento e fora de si, descontrolado, sem juízo. E quando ele se converte, ele quer seguir Jesus. Não. Vai para a tua casa e conta as maravilhas que Deus fez na tua vida. É a nossa casa. Eles precisam também receber Jesus no coração. Muito bem. Eu queria fazer um fechamento dizendo, um pouquinho antes, a oposição vem. A gente vai lembrando de algumas coisas, desculpe, né? Às vezes vai, mas não tem uma sentença, é que a gente vai falando e vai lembrando. É como uma conversa. Eu estou conversando com vocês. Deus conversou comigo, eu estou conversando com vocês. A oposição. Eu tinha esquecido uma coisa muito importante. Quando aquela vaca desce, que absurdo, que é isso? Acho que alguém pode estar vendo, olha o que fizeram no telhado. São os vândalos. Quem é esse? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Quando ele falou que vou perdoar os teus pecados. Quando a gente se converte, ninguém estranhe. E Jesus dizia isso. A oposição vem. Você acha que o diabo entrega alguém de bandeja, de boa vontade? O que era dele agora não é mais? Aí vem a luta, vem as provas. Uma vez eu batizei uma pessoa, a pessoa dizia, agora sim, agora meus problemas serão resolvidos. Eu falei, não, agora é que vão começar. Você virou crente? Você quer ser santinho agora? Fanático e outras coisas, né? Não vejo mudança nenhuma em você. Você é um estraga-prazer, rapaz, você não gosta de nada. Uma vez eu gosto de contar a história, desculpe, viu, gente? É por causa da idade, né? A gente fala mesmo, um colega perguntou, escuta, você é crente? Sou crente, sou crente em Jesus. Tá, bom. Você bebe? Não acho falta. Você fuma? Pra quê? Faz mal pra mim. Você dança? Mas que graça que tem? Peraí, por que você não morre? Você não faz nada? Eu guardei aquelas palavras. Sim, eu morri mesmo, morri para esse mundo. E ressuscitei para Jesus. É isso que acontece com o convertido. Aquele homem também era paralítico. Agora não é mais. Agora ele domina a maca e vai para casa.
E agora, para terminar mesmo, né? A gente fala, vou terminar. Tem gente que fala, ih, mas falou que terminar umas 10 vezes. Agora eu vou terminar mesmo. Gangorra de Deus. Ué, gangorra? Você sabe que a gangorra, ela vai para baixo e tem hora que vai para cima. Então, o que acontece? Ele desceu. E a Bíblia diz em Efésios, queria que dê essa parte para terminar. Abra lá em Efésios, capítulo 2, 4 a 10, você vai ver a gangorra de Deus. Nesse caso, e a maioria também, né? A gente desce, se humilha até Jesus. Ele nos salva, e agora vamos ver a gangorra de Deus. Efésios, capítulo 2, 4 a 10. E com esse texto eu quero terminar essa mensagem. Mas espero que o Espírito Santo vá falando mais coisa para você, viu? Porque por mais que a gente se prepara, se esforça e tal, nós somos pobres diante da palavra de Deus, que é rica. Deus tem muita revelação para dizer através de qualquer texto. E vamos ver o que diz a Efésios capítulo 2, 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora vem a gangorra. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Desceu a maca, foi salvo, e agora ele sobe nos lugares celestiais. O convertido é assim, ele desce até Jesus, se humilha, confessa seus pecados, se arrepende, e aí se tornando filho, como diz João capítulo 1, versículo 12, e a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aí eles são levantados pelo Espírito Santo de Deus a lugares celestiais. Por isso que sinto um pouquinho o cheirinho do céu, onde nós vamos ter a nossa habitação eterna, a nossa morada. Quando eu realizo algum funeral, eu digo assim, voltando para o lar, aquele que é convertido. Você não morreu, você está voltando para o lar. Porque o nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nossa pátria está lá do céu. Lembre-se, se você é convertido, você talvez não perceba, mas você já participou, quando se converteu, e agora participa dessa gangorra, né? E a nossa vida também é assim. Às vezes tem nossos momentos de fraqueza, descemos. Aí alguém fala alguma coisa, sentimos, vamos na palavra, oramos, subimos. A gangorra de Deus. E olha, eu espero que no momento da sua partida você esteja lá em cima. E eu também. Amém? Amém? Vamos receber a bênção agora, tá? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus nos acompanhem hoje e sempre. Amém e amém. Boa semana, excelente semana. E você que não se converteu ainda, você que não deu um passo em direção a Jesus, faça a coisa mais maravilhosa da sua vida. O melhor gesto que você fez até hoje. Se curve diante de Deus e diga, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser filho, eu quero te aceitar na minha vida, no meu coração. Amém? Deus abençoe.